Salve, salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, um vídeo totalmente diferente, um vídeo numa data especial, num dia, né, muito especial pra mim, pra todos nós, na verdade, com uma pessoa muito especial, assim como você viu aqui no título do vídeo. Hoje eu vou trocar uma ideia com a minha mamãezinha. Pra quem não conhece aqui, minha mamãe, quem faz parte do Destrava Trader 2 já conheceu ela deu uma aula exclusiva, bônus lá pra gente, e hoje a gente vai bater um papo com ela, pra vocês conhecerem um pouquinho mais, e pra você que é mãe, entender como a minha mãe lidou comigo, pra me tornar quem eu sou, e pra você que é filho, assim como eu sou, aprender a lidar com a tua mãe, entendeu? Porque querendo ou não, esse vínculo é um vínculo que ele existe e nós temos que aprender a conviver. Tem gente que tem muita dificuldade de lidar com a própria família, tem gente que tem menos dificuldade. Tendo ou não dificuldade, você vai ter que lidar com a tua família. E se você conseguir ter a tua família como aliada a você, com certeza você vai conseguir ter melhores resultados. Então, acompanha aí que vai ser da hora. Não esquece de já deixar teu like, já se inscrever aqui no canal se tu ainda não é inscrito, ativa o sininho pra sempre ser notificado e coloca aí nos comentários qual foi a primeira impressão que a minha mãe causou pra você. Ela te transmitiu tranquilidade, te transmitiu guerra, te transmitiu agressividade. O que nós temos em comum? Somos parecidos? Não somos parecidos? Já vai botando aí nos comentários e vamos batendo um papo. Bora lá então. Mami, galera, só pra vocês saberem, tá? Lá eu sou italiano, né? A mãe é brasileira, mas eu sou italiano, nasci na Itália e tal. E na Itália, alguns lugares do Brasil também eu acho que tem isso, mas na Itália eu sempre chamei, e eu via muita gente chamar mãe e pai de mami e papi. Então até hoje a mami é mami, papi é papi e já era, beleza? Então, mami, conta um pouquinho pra galera, rapidinho, de onde tu é, o que tu, assim, brevemente, um pouquinho da tua história, só pra galera ter uma ideia. Eu sou Márcia, meu nome é Márcia, eu sou gaúcha de Passo Fundo, nasci lá e morei lá até a hora de ir para a faculdade. Fui para a faculdade em Porto Alegre. Eu quis fazer faculdade em Porto Alegre e daí depois a minha vida também teve muito a ver com mudanças, porque de Porto Alegre, depois de terminar a faculdade, eu trabalhei um pouco, mas daí foi para eu e o pai do Leonardo, né? Fomos para Londres, aí ficamos uns 2 anos e meio em Londres, viajamos bastante com o dinheiro que a gente fez lá, a gente trabalhava lá também, várias coisas, garçom, babysitter, várias Babysitter, funções. galera, babysitter é babá. Londres é uma cidade da Inglaterra, ok? Lá na Europa, pra quem não conhece, que tem gente com certeza não vai conhecer. Então, só recapitulando aqui até esse ponto, que é interessante, tá? A mãe, ela, em quantos anos tu tinha na época? 23. Depois da faculdade, com 23 anos, tá? Ela pegou, imagina, 23 anos, quando não tinha celular, não tinha, tipo, tinha até, né? Mas não tinha celular? Nada, claro que não. Não tinha nem internet. Não tinha internet. Então tá, não tinha celular, não tinha internet, tipo, um mundo totalmente diferente do que a gente vive hoje, né? Hoje, muita gente tem o desafio de ir para um intercâmbio, né? É um desafio você ir para um intercâmbio em outro país, né? Porque, imagina o que pode acontecer. Então, imagina que interessante naquela época, né? Com 23 anos, ir pro outro lado do mundo, sem celular, sem internet, sem nada. Você sabia falar inglês? Eu fiz um curso, eu já tinha feito alguns cursos de inglês, assim, um pouquinho. E daí intensifiquei. Fiz mais um curso intensivo de 3 meses de inglês antes de ir. Quem já fez curso de inglês sabe que quando você vai para um país que fala inglês, na verdade tu não fez nada, porque tu chega lá e tu não entende nenhuma, porque parece que é um idioma totalmente diferente. Imagina os cursos daquela época como é que eram, né? Sendo que hoje tu tem contato com séries, hoje tu tem contato com filmes, com legenda, naquela época a gente mal tinha filme, né? Não era tão comum como hoje. Então imagina o desafio, né? Que foi extremamente interessante. Aí a mãe foi junto com o pai lá para Londres e eles trabalharam. Do que vocês trabalharam lá? Falou garçom, babysitter, que é babá, o que mais? Como é que foi essa experiência lá? Só pra te dizer isso que o Léo tava falando agora sobre quando a gente chegou, por exemplo, lá no aeroporto de Londres, imagina, era 1993, então era completamente diferente de hoje. A gente ficava assim, ó, tem maquininha para tirar foto e a gente tinha que tirar uma foto. Como é que se tira? Tem a maquininha com café, maquininha com coisinhas para retirar. Tudo era um mundo fantástico, porque nada disso existia no Brasil. Talvez em São Paulo, um pouquinho em algum lugar, mas no sul não tinha nada disso. Isso que eu morava em Porto Alegre, né? Era capital, não era nem no interior. Então já ali o inglês também é difícil mesmo, porque o teu pai não sabia falar inglês, né? E eu falava, e eu sabia. Então eu que entrava na fila, por exemplo, para pedir o ticket do trem para ir para tal lugar onde tinha um amigo esperando. Só que eu não entendi o que eles falavam de volta. Aí eu tinha que entrar na fila de novo, porque não dava para ficar muito tempo na fila esperando. Era assim.
era assim. Aí para conseguir trabalho também, os amigos ajudavam. Então o primeiro trabalho que a gente teve era num lugar assim que a gente tinha que acordar às 5 da manhã, aí a gente tinha que ir para um lugar lá caminhando, daí pegava uma van, que daí eram portugueses. Como era o pessoal que dava o trabalho era português, a gente entendia, né? Então eles levavam nós até a autoestrada, tipo assim, e tinha esse self-service da autoestrada, e a gente limpava as mesas, o teu pai lá era na cozinha lavando, eu limpava as mesas. Aí depois a gente trabalhou em hotel, que para mim foi horrível, porque eu não estava acostumada a fazer trabalho físico. Eu sempre fui mais intelectual, assim, sabe? Eu sempre gostei de estudar, sempre fiz uma vida mais intelectual, assim. Então, para mim, era muito difícil arrumar todas aquelas camas, limpar aqueles banheiros de hotel. Durou bem pouco esse tempo, esse trabalho, assim. Porque era bastante. Pro teu pai era difícil, imagina, assim, para mim, que não estava acostumada naquele momento. Aí depois a gente continuou com trabalhos, eu também daí trabalhei em casas de família, daí eu limpei casas de família, só que daí é no meu ritmo, a gente vai escolhendo, né? É bem interessante que no início tu pega um pouco de tudo, assim, é tudo muito difícil, mas depois tu vai escolhendo, né? As pessoas com quem tu quer trabalhar, daí aquele trabalho que era só de casa vira o babysitter, porque começa a ter confiança contigo, e daí foi basicamente isso que eu fui fazendo em Londres. Eu ganhava muito bem, assim, sabe? Porque na época, em 93, eram 5 pounds, que é o dinheiro de Londres, né? E isso era 1,5 a mais do que o dólar. Então era bastante, era um tipo de trabalho que dava muito dinheiro. Comparado com o Brasil, né? Assim, pro Brasil, tu tem muito dinheiro. Nem se compara. Era um dinheiro de profissional aqui no Brasil, começando a trabalhar. E assim, a quantidade que dava para fazer de dinheiro. Então, foi isso. E a ideia era de juntar dinheiro. Eu tenho a experiência de Londres, juntar dinheiro e viajar quase todo fim de semana. A gente comprava, por exemplo, uma lasanhazinha feita no supermercado. E ali tinha cupons. E esses cupons davam direito a viagem de ida e volta, tipo para Oxford, Cambridge, todas as cidades da Inglaterra, assim. Aí a gente ia no fim de semana, ia de manhã, domingo e voltava de noite. Viajamos, juntamos dinheiro para viajar por toda a Europa, Escandinávia, né, alguns países da Escandinávia, Rússia, Polônia, Israel, voltamos, deu dinheiro para fazer tudo isso, porque foram 2 anos e meio. E daí depois disso ainda sobrou dinheiro para a gente comprar um apartamento, né, que foi assim, a gente tinha que voltar pro Brasil não sem nada, né, tinha que voltar com uma casa para morar. Então a gente comprou um apartamento, era um apartamento de 1 quarto. E tudo isso só, né, do ponto de sair daqui, vocês quando saíram daqui tinham algum patrimônio, alguma coisa? A gente não. Isso até era uma coisa assim que, em um certo modo, ajudava, né? Porque nós éramos jovens, eu tinha meu trabalho, eu trabalhava bem, eu estava bem, um lugar bem bom, inclusive, mas ao mesmo tempo eu não estava satisfeita, a situação política também do Brasil estava num momento bem interessante, e nós jovens não tínhamos ainda patrimônio, então era um momento de ir fazer um patrimônio e ter muitas experiências. Essa foi a ideia. E arriscar. Daí nós tínhamos $5.000, a gente ficou juntando $5.000 para poder chegar, seja para poder chegar lá e ter o dinheiro para mostrar, porque a gente nem sabia se entrar, né? Porque na Inglaterra o brasileiro não entra, talvez entre, talvez não entre. Sim. Então a gente tinha que ter dinheiro no bolso para dizer que éramos turistas. A gente conversou um com o outro direitinho que nós ia viajar tal país, pra quando eles nos separassem, né? A gente foi lá ser a mesma coisa, como faz todo estrangeiro. Uhum. Mas a nossa intenção era já ficar ali na Inglaterra. E tudo isso, vocês saíram daqui então, faz sentido, né? Essa é uma ideia até interessante para quem é jovem. Eu também sou jovem hoje, né? Ainda. Depende de quando estiver assistindo esse vídeo, tá? Porque de repente está assistindo daqui a alguns anos e nós já não somos mais tão jovens assim. Mas quando você é jovem, você pode arriscar muito mais, é óbvio. Não tinha filho ainda e tal. Tu tem energia para poder arriscar e para poder superar diversas barreiras que, por exemplo, vocês superaram. Tem várias histórias, né, que vocês contam sempre, que eu me lembro, né, desde quando eu era pequenininho, desde fazer trabalhos de 12, 16 horas por dia para poder ganhar o máximo de dinheiro possível, para poder economizar o máximo possível, para poder viajar o máximo possível, para tentar enxugar o máximo para poder voltar com o máximo de dinheiro possível. Então isso são todos sacrifícios que quando você tem 40, 50, 60 anos são mais difíceis de fazer, né? Ainda mais porque esses trabalhos todos que vocês fizeram eram trabalhos braçais. Não tinha trabalho tipo, né? Criança na realidade não é um trabalho braçal, né? Criança você já tá trabalhando com ela, assim, né? Sim. É mais tranquilo, né? Do
que o trabalho físico mesmo. Legal. E aí, mãe, o que é interessante? Tu teve uma experiência também, depois desses 2 anos e meio economizando dinheiro ali na Inglaterra. Foi interessante essa decisão, eu até falo no livro, né? Na Jornada 2.0. Foi a melhor decisão da vida de vocês, na minha opinião, em relação a mim, né? Porque se meu pai e minha mãe não tivessem tido a coragem, porque tem que ter muita coragem. Entendeu? Sim, tem que ter. Se não tivesse tido, vocês foram os primeiros da família a sair, né? Sim. Da família inteira. Nunca ninguém tinha saído. Não. Depois disso, outras A pessoas... gente ainda era naquela época em que ir pro exterior era coisa de rico, assim. Eu tinha tios, assim, porque, né, alguns tios Sim. que tinham dinheiro e que tinham ido. O tio e a tia lá, bem mais velhos do que eu, né? 1 vez, 2 vezes na vida pra Europa. Era na época que não se ia pra Europa. É interessante também falar que naquela época, né, era tudo, assim, quem era rico não era rico igual hoje, né? Que o cara pode ter mais coisa, era diferente. E a mãe vem de uma família, né? A família, de maneira geral, de classe média alta, mas a tua família especificamente... A família, em modo geral, tem de classe média alta. Isso, tio, parentes distantes e tal. Mas eu vivi num ambiente de classe média alta em alguns momentos, sim. Se teve uma vida. Mas a minha família é de classe média, né? Eu sempre tive tudo o que eu precisava e até agradeço um monte, porque todos esses estudos também que eu fiz, não foi fácil ter ido, né? Porque o meu pai me pagou uma faculdade e daí quando termina a faculdade eu trabalho um pouco e digo, pai, eu vou sair e vou fazer um trabalho simples, eu vou me virar. Porque na realidade o que eu queria? Eu queria todo aquele conhecimento cultural, ver tudo o que os outros viam, só que eu não tinha dinheiro para fazer isso. Então, como eu não tinha dinheiro para fazer isso, um modo de realizar é ir lá e trabalhar no que fosse, né? Então, hoje é Dia das Mães, então eu vou lembrar minha mãe, que não tá mais aqui faz muito tempo, mas a mãe ficou muito preocupada, ela disse assim, mas a preocupação dela foi assim, Márcia, se tu ficar doente, o que tu vai fazer, sabe? E daí eu disse, mãe, lá eles têm também lugares porque não existia internet. Lá também tem médico, lá também tem médico. Eu já, porque a gente conhecia pessoas que moravam lá, tinham dado as dicas, não, tu tem direito ao sistema de saúde. Sim. Hoje parece bobagem, mas antigamente a gente não sabia nada disso, não era assim. Interessante. E aí, outra coisa que tu tocou agora legal, é que, pô, saindo daqui, indo pra lá, você não tinha mais contato com as pessoas daqui. Não. Tipo, com o irmão, o primo, era tipo um adeus, quase, né? É, um pouco sim, só que daí na realidade o que acontecia? A gente mandava cartas, agora eu virei as cartas e vi cartas da mãe ali e tudo. Era um vai e vem de cartas, vai e vem de cartas. Só que demorava uns 15 dias, eu acho. Me lembro que demorava pra fazer essa viagem aí. E daí tinha lá telefones, depois, não na primeira casa, depois que a gente já tava mais ajeitadinho, numa casinha melhor e tal, a gente comprava as queda, né? Cartinha de cartão de telefone. E era esse de novo, era um mundo bem diferente do Brasil, porque no Brasil lembra que até telefone, quem tem mais velho sabe que telefone era um business, né? Era um negócio. Tu pegava e compra telefone para ganhar dinheiro, vendia telefone, sei lá como é que era. E lá na Inglaterra, e tudo era muito caro, Deus me livre telefonar pro exterior. Só que de lá para cá, a gente conseguia telefonar. Entendi. Era mais barato, então a gente comprava umas esquerdas e lá umas conversinhas, né? Um pouquinho só, mas dava para ter aquele contato às vezes por telefone. Que legal, que massa, que massa. E beleza, 2 anos e meio em Londres. Qual foi o maior desafio de Londres? O maior desafio de Londres, exatamente. O momento mais crítico, o maior desafio que você, né, particularmente, viveu lá em Londres. Tu acha que foi difícil, assim, momento de dificuldade? Eu acho que foi a chegada. Porque quando nós chegamos, a gente teve, graças a Deus, uma ajuda de um nosso amigo que nos esperou, não no aeroporto, né, porque não dava para esperar no aeroporto, ele nos esperou, então o trajeto a gente fez, mas quando a gente chegou, a gente encontrou ele, só que o lugar onde a gente ficou era horrível. Porque Londres tem coisas horríveis, assim do tipo o cheiro dentro de xixi, sabe? O cheiro dentro do elevador para subir dentro de casa. A gente morava com uma paquistanesa e ela tinha hábitos completamente diferentes do nosso, seja de comida, o cheiro da comida, que deixar tudo em cima da pia, sabe? Não limpava as coisas? Não limpava, então para eu ter que ir lá fazer uma comida ou comer, eu tinha que primeiro ou lavava a louça dela,
né? Ou cuidava. Então eu não estava nada habituada com esse tipo de coisa. Sim. Então, para mim, o choque inicial e o lugar onde a gente ficou e ter que logo em seguida acordar cedo da manhã e fazer, sabe, o trabalho, aquilo ali parecia, será que vale a pena? Deixa eu ver Será se que vale vai a ser pena. assim para sempre? Será que vai Não dá para ser assim. Não dá para ser assim. Não dá para ser assim. Tem que ser temporário. Então a gente vai ter que, né? Mas logo em seguida esse mesmo amigo já encontrou um outro trabalho. A gente tem esse primeiro inicial, assim, é incrível. Qualquer pessoa que vai fora do país ou até fora do estado, ela precisa chegar lá e encarar o jeito que as pessoas ali estão. Isso aí levo para minha vida toda. E aí vem também a importância do networking, né? Do relacionamento. Que mesmo sem saber, talvez, né, o que é em si o networking e tal, a importância de ter alguém que já sabe aquilo que tu tá fazendo, porque essa pessoa possa te instruir, te mostrar o caminho, né? Com certeza seria mais difícil a jornada lá sem esse cara. Quem era? Muito. Era o irmão do Ida, o Gusto. Gusto, eu não me lembro agora, assim. Legal. Mas assim, inclusive, por exemplo, como eu falei que é difícil a língua, eu é que tinha que fazer os telefonemas, né, para conseguir trabalho. E acontecia pior ainda, porque no telefone, tu não entende o que eles estão falando. A pior coisa que tem, aprender outro idioma, é quando tu fala no telefone, não entende. Então, graças a Deus que ele nos encontrou esses primeiros bicos, que daí a gente dá a força para dizer, eu não estou só gastando, porque levar $5.000 para Londres não é muito, não. Não. Porque o pound vale mais do que o dólar. Então, é muito fácil gastar esse dinheiro, muito fácil. Quanto era? 1,50 a mais. Era mais Então, imagina que $5.000, eu sou horrível de conta de cabeça. Dava 7.500, eu lembro que era tipo mais ou menos assim, não é? 5.000 Não sei se era 1,5, era tipo assim, dá se menos, o dólar 3.000 tivesse pounds. 5, daria... Tipo 3.000 pounds. Se o dólar fosse 5, o outro dava 7,5. Me lembro que era bem isso, era 7,5 o dinheiro que a gente tinha na época aqui. Entendi, tipo, mas $1 varia um pound de alguma coisa? O dólar ao contrário. Então era menos. Então, tipo, $5.000 eram mais ou menos 3.000 pounds, 3.500 pounds. Assim, tu tá falando em mil, eu não falava em mil. Ali eu só sei que eu gastava um daqui, $5 e 7 pounds. Então, entendi. Enfim, $5.000, eu vou colocar aqui eu vou colocar aqui quanto que eram $5.000 em pounds na época, para entender que não é muito para poder viver a vida. Eu só sei que para nós era um monte de dinheiro. Eu ganhava 5 pounds a hora, agora 7, era um monte de dinheiro. É muita grana, top demais. Então, beleza. Aí vocês ficaram esse período em Londres, certo? E depois de Londres, qual que era o próximo passo? Qual que era o objetivo? Tinham guardado dinheiro? Qual que era a missão? Já estava guardado dinheiro, daí a gente pensou assim, agora vamos voltar para o Brasil. Vai dar no total 2 anos, acabou dando 2 anos e meio. A ideia era 2 anos, mas acabamos tendo que trabalhar um pouco mais para juntar o dinheiro do apartamento que a gente queria comprar e também fazer uma viagem. A nossa viagem era assim, nós queríamos ficar então, foram 3 meses, a gente pegou um pacote, que de Londres também é muito barato, tu pega um pacote só de jovens, era só pessoas de 18 a 30 anos, e tinha uma exceção lá de 40 anos, porque eles passaram num teste lá que fizeram, que eram jovens, para viajar então dentro de um ônibus, a gente estava dentro de um ônibus, viajando e parando em como é que se diz? Camping. Em camping, parando em campings. Então a gente começou subindo, né? Então de Londres, indo para a Alemanha, para a Escandinávia. Daí da Escandinávia a gente fez os países assim, né, principais da Escandinávia. Daí a gente pegava cruzeiro, porque era barco, aqueles cruzeiros grandes, imagina sabe? O impacto, para né? Poder botar o ônibus embaixo e continuar. Só que a gente parava em todos os campings, em tudo que é lugar. Dormia em barraca todo dia. Parava, todo dia. Não, era assim, o ônibus parava e daí era tudo organizado. Tinha a cozinheira, tinha uma cozinheira e tinha uma guia turística e o cara que guiava, né? Daí eles paravam e diziam, então tá, primeira coisa, a gente tinha que ajudar a montar a tenda da comida e depois cada um ia lá montar a sua barraca. Daí eu e teu pai ia montar a nossa barraquinha, cada um tinha a sua barraca. E daí alguns campings eram melhores, outros não, mas muito bons os campings, porque na Escandinávia, na Europa, os campings são bons. Com exceção da Rússia, porque na Rússia a gente chegou, o muro de Berlim não era pouco, né? Eram uns 10 anos que tinha terminado, né, tudo. Então a Rússia estava na miséria, assim, na miséria. A gente comia McDonald's na Rússia, porque era o lugar que a comida era mais
Entende? qualidade. De qualidade. Isso que eu não gosto de McDonald's. Eu não Imagina compro se o McDonald's é de qualidade, imagina o nível das outras comidas. E né? assim, era muito difícil para um russo fazer isso, porque custava $1. A nossa guia ficava com a gente, a guia não essa da Inglaterra, a guia lá da Rússia, ela ficava com a gente o dia inteirinho, traduzindo tudo, né, para que a gente soubesse entrar aqui. Sem ela, a gente não entrava no país, não podia, o ônibus aquele não podia estar girando no país sem uma guia. Por causa do comunismo, Por causa aquela parada toda. É, que fazia pouco tempo que tinha aberto. E ela ganhava $1 por dia. Por e dia. A gente fez uma vaquinha, assim, de depois dar também, sabe? Um pouquinho mais. Porque ela ganhava só isso para ficar o dia inteiro com a gente traduzindo tudo o que estava acontecendo. E o arrepiou. McDonald's custava quanto? $1. Um McDonald's custava Eles $1. não tinham de jeito E a nenhum guia, possibilidade e a de guia comer russa, meu cara. É, e não tinha nada no supermercado, era tudo vazio. Aí tu via umas pessoas, assim, às vezes sentadas na rua com uma uma berinjela e mais uma outra verdura, tentando vender. Era muito... Como guerra, assim, como se fosse filme, literalmente. Sim, umas coisas... Era muito, muito pobre. O nosso hotel, daí a gente lá não podia ficar em camping, que era perigoso. Essa história, eu me lembro. Essa é louca. Escuta aí. Tem dois. Um é que um hotel lá que a gente ficou, que daí lá pra eles era 4 estrelas. Tu abria não dava pra tomar banho, porque quando tu abria a água, ela era escura, enferrujada, assim, bem enferrujada. A gente não podia tomar água lá. Completamente diferente. Agora a Rússia tá uma beleza, né? Sim. Mas a gente viveu isso. E no outro hotel, que depois a gente foi também, a gente tinha que colocar cadeiras, tudo coisa na porta do quarto, e também era um hotel 4 estrelas pra eles. Era bom o hotel. Se vê que no passado era uma coisa boa. Mas tinha que colocar tudo, porque eles entravam com spray pra fazer a gente dormir e roubar os passaportes. Imagina, velho. Imagina, tu tá num lugar onde tu tem que pegar todos os móveis do quarto, colocar na porta, porque de noite a probabilidade de entrarem pessoas do próprio hotel, te colocar spray na cara pra te adormecer, roubar teus passaportes, roubar teu dinheiro é gigante. Imagina a aventura, de novo, naquela época, né? Sem celular, sem nada. Não é que, ô pai, se eu não acordar amanhã, tu chama a polícia da Rússia, entendeu? Não tem essa. Doideira. E daí, quando a gente tava saindo da Rússia, não dá, ficamos horas na fronteira, porque eles não deixavam sair, não deixavam entrar, foi tudo uma confusão. E daí a gente, ainda uma menina na Bielorrússia, que faz parte ali, pegou uma meningite australiana. Ficou doente. Não, daí não nos deixavam sair do país. E tem várias histórias, galera, tem muitas histórias. Beleza, aí fizeram esse tour e tal, como é que continuou a vida de vocês aí, depois de lá? Estavam com a grana, iam voltar ao Brasil, não iam, como é que era? Daí então, agora chega um momento quando tu sai da tua cidade, que seja do teu estado, do teu país, daí, né? O que acontece depois? Então a gente voltou para cá, nós compramos um apartamento ali em Porto Alegre mesmo, e daí o que a gente quer fazer? Só que daí também foi um momento em que a minha mãe, logo que eu cheguei, eu não sabia, né? Porque tu vê, eu não sabia. Mas logo que eu cheguei, já fui direto pro hospital, porque a mãe tava com câncer. Imagina que louco, velho. Tu tá há 2 anos e meio, vivendo um monte de aventuras e tal. E aí quando tu volta, né, com a saudade, com tudo, tua mãe tá no hospital, tá ligado? Porque tu não sabia qual que era a situação. Então isso é interessante, assim, pra ver a realidade que a gente vive hoje, que é muito mais confortável viver hoje, literalmente. Tipo, o mundo evoluiu demais. E aí, como é que continuou? E daí então a gente ficou, a ideia era de ficar um tempo no Brasil e depois então, quem sabe voltar de novo. Era essa a ideia, quem sabe ir para um outro país, porque ali a gente tinha conhecido italiano, que tinha até dito, quem sabe vocês vêm aqui em casa, a gente ajuda. Em Londres, né, que trabalhavam junto lá no um monte de estrangeiro. E daí a gente teve essa ideia, só que daí a mãe estava doente, então nós ficamos 3 meses no Brasil. Aí foi bom, porque foi o momento em que deu para ajudar nesse momento aí dela, porque foi logo em seguida, depois que a gente saiu, ela faleceu. Então ficamos aqui no Brasil 3 meses. E depois do Brasil, então a gente voltou para ir para Israel. Então a gente voltou para ir para Itália. E por que foram para Israel? Só que primeiro ir para Israel, porque a gente lá em Londres tinha encontrado pessoas também que tinham feito uma experiência em kibbutz, que eram maravilhosas. Tu vai nos kibbutz da... O que é kibbutz? Explica pra galera. Kibbutz. Coloca aí, editor, na tela, um kibbutz.
Explica para eles o que é. Kibbutz é tipo assim umas comunidades, porque Israel, né, é um estado novo, depois da guerra ali que ele foi criado, né? Então, como é que se fazia para trabalhar em Israel, ainda mais naquela terra árida, que nada dá, não tem nada, né? Então, o que aconteceu é que eles começaram todo o sistema de irrigação, isso e aquilo, e foram criando comunidades. E quem é que trabalhava nessas comunidades? Trabalhavam pessoas também estrangeiros, eles, né? E trabalhavam também pessoas estrangeiras voluntariamente. Só que ganhava o quê? Ganhava comida, ganhava casa, não existe dinheiro dentro do kibbutz. Existe só um troca de favores, assim, tipo isso. É um voucher que tu vai ali, se tu quer comprar chocolate, não é produzido, né, no kibbutz o chocolate, nem no outro kibbutz. Então tu ganha um pouquinho de dinheiro para usar só dentro do kibbutz. Mas isso é legal para jovens. Por quê? Porque tu tem essa experiência de trabalho, de comunidade, a gente vestia todo mundo igual, era um kimono, assim, tudo igual, uma foto dessa época não tem, assim, fotos? Tem uma só, tem uma lá com o pessoal, lá com os outros voluntários, porque a gente era voluntário também. E daí, só que o legal mesmo, pensando jovens, né, a gente o que quer? Quer conhecer Israel, né, a gente está lá para trabalhar, mas para conhecer Israel. E era isso que acontecia, os jovens todo fim de semana ganhavam, entende, a possibilidade, iam visitar isso, aquilo e aquilo, era muito bom. Só que quando nós fomos, e a gente ia ficar 6 meses em kibbutz. Só que quando nós fomos, o que aconteceu? Lembra, terminado o muro de Berlim, já fazia um tempo que tinha caído, e muitos judeus russos tinham ido para, né, agora estavam livres de ir para lá e para cá, e foram para Israel, e daí eles foram para lá e não tinha mais necessidade da mão de obra do voluntário. Okay. Como não tinha mais necessidade da mão de obra do voluntário, também não tinha mais esses passeios, entende? A vida era mais de trabalho. E como a gente já tinha trabalhado 2 anos e meio em Londres, porque era tudo trabalho manual, sim, e o nosso kibbutz não tinha plantação, então a gente não pôde aprender, a gente queria ir lá também para plantar, sabe? Então a gente acabou fazendo trabalhos mais que a gente fazia em Londres também. Então a gente acabou ficando só um mês. Um kibbutz em Israel. Um mês. E aí viajamos por Israel e daí fomos para Itália. Daí foram para Itália e como é que... E olha só, isso é muito louco. Porque vocês saíram do Brasil, né? E foram para Londres. Do zero, sem saber a língua, sem dinheiro. Como construir uma vida do zero, né? Com o objetivo de... Um pouco de língua, um pouco de língua, um pouco de dinheiro, com a intenção de acumular dinheiro para poder continuar a vida, certo? Aí beleza, aí foram para Londres e tal. Aí depois veio pro Brasil, comprar com dinheiro economizado, conseguiram comprar, ou seja, tinha um patrimônio de um apartamento. Era um apartamento grande, pequeno, como é que era? Ele tinha um quarto. Apartamento de um quarto. Mas um quarto que era assim, uma cozinhazinha bem pequena. Ah, não era um apartamento então? Uma sala que já dava para um quarto. Não. Eu não conhecia esse apartamento, não faço nem ideia. Não. Aí, quanto vocês pagaram no apartamento? $20 mil. 5 vezes o valor que vocês foram para Londres. Foram para Londres com $5 mil e compraram um apartamento de 20 na época, top. Aí, depois pegaram e voltaram para Itália. Não conhecia o idioma e tipo, beleza, podia ter um pouquinho mais de dinheiro. Mas qual que foi a pira? Networking, né? Sempre networking. Porque daí quando a gente ficou esses 3 meses no Brasil, na casa de uma das minhas irmãs, tinha um italiano e uma brasileira que moravam na Itália. E daí, justamente, como a gente estava pensando em ir para a Itália para os nossos amigos, a gente ia ir para a Itália e ia encontrar os nossos amigos. Era um na Toscana e um em Bergamo. E daí, só que daí eles falaram assim, por que vocês não vêm lá em casa? E eles eram pessoas já da minha idade hoje. Né? Quem são? A tia da Ercília. Ok, sim, lembrei. Daí eles disseram, porque vocês não vêm lá. Então, por isso que a gente disse, então depois de Israel, a gente vai na casa de vocês. Foi muito bom, eles nos acolheram, porque não é difícil, não é fácil. Nessa altura, na Itália, eu já tinha o passaporte, porque eu recebi o passaporte em Londres, porque a minha família estava já organizando para pedir passaporte italiano, porque a gente tem toda a origem italiana na família. Aí estava com o passaporte, só que eu não podia trabalhar porque eu não tinha residência, como eu não tinha residência, não podia trabalhar, não podia, sabe, era um rolo isso. E estando na casa deles facilitando. Facilitou tudo. E aí a decisão de ficar na Itália? Aí a decisão de ficar na Itália foi porque Londres é um lugar que a gente morou umas 3, 4 casas, né? Assim, morou em quartos, não casas. A gente morava em quartos, se dividia
dividia, né, o A resto casa das com essas pessoas. pessoas. E daí, e na Itália não, na Itália quando você sai da cidade grande, vai para o interior, você precisa de um carro, de uma casa, é tudo muito, não tem ônibus, é toda uma outra realidade que o Léo conhece bem. Então ali ou você coloca raízes, ou é melhor você ir para uma capital, ficar nesses lugares sem raízes. E aí, indo para a capital, é uma capital como qualquer outra capital do mundo. Você vai trabalhar daquilo que tem, daquilo que sobra, e vai ser mais um no meio de centenas de milhares ou milhões de pessoas que vai estar sobrevivendo a vida. Isso é verdade. Principalmente dos imigrantes, né? Das pessoas que vêm de outros países, que lá são taxados como todos iguais. Na Europa como um todo, mas até no mundo como um todo. No Brasil um pouco menos, né, eu acho. Mas na Austrália também era assim. Se você é de outro país, seja você do Brasil, do Uruguai, do Paraguai, da Argentina, do Marrocos, da Albânia, você é um estrangeiro, tá ligado? Você é um estrangeiro e você é um estrangeiro. Então lá também existe bastante meio preconceito, né? O racismo, eles são mais intensos nesse aspecto. Então vocês, mesmo assim, resolveram ficar lá. Como é que foi daí esse início? Como é que vocês criaram essas raízes? Então criar raízes, que eu quero dizer, a gente precisa ter uma casa. Né? Não pode ficar morando assim. E também para mim, na minha mentalidade, assim, já tinha terminado essa fase de trabalhos manuais. Sim. Porque eu daí queria também voltar para aquilo que era mais o meu, né, o que tenha mais a ver comigo. Então o meu ponto principal para escolher aquele lugar também, quando eles falaram, é perto de Pádua. Pádua é uma das melhores universidades da Itália. Eu vou estudar em Pádua. Então, a mãe sempre foi extremamente estudiosa, assim como o filho. Sim. Primeiro filho, Leonardo Marcondes. Sempre notas boas no colégio, sempre muito educada, muito tranquila, muito centrada. Tanto que nasceu o Léo, né, galera? Vocês estão ligados que o negócio aqui é todo regradinho, tudo escola é comigo mesmo, né? Você é louco, cachoeira. E aí, beleza, daí vocês quiseram ficar na Itália. Como é que foi? Tinham dinheiro pra que era? Estavam ricos pra ficar na Itália? Como é que era? Porque lá também. Não. Lá é euro, né? Era Libra na época? Era Libra não, Lira. Eu me lembro que quando eu nasci, inclusive, era Lira ainda. Lira. Bem pouquinho eu peguei, me lembro. E como é que foi? Vocês estavam com muita grana? Investiram uma grana? Montaram um negócio? Como é que foi lá? Não, só pra galera se situar. Não, porque na realidade a gente tinha comprado apartamento e a gente tinha viajado muito. Né? Então não tinha, e tinha o dinheiro. O que a gente tinha de grana foi que logo de início a gente conseguiu, bem no início, teu pai fazia 16 quilômetros, né, de bici para ir trabalhar, né, no outro lugar. Mas daí a gente conseguiu comprar um carro. Conseguiu comprar um carro, que lá é baratíssimo, né? Tipo, é bem mais barato. Viável. Daí a gente conseguiu comprar o carro, já tinha dinheiro assim para isso. E daí lá também a gente começou, eu tava trabalhando em fábrica, trabalhei numa fábrica quando eu tava grávida de ti. De óculos, né? De óculos. A mãe trabalhou numa fábrica de óculos, como é que era o teu trabalho? É porque esses óculos bonitos, assim, que todo trabalhadinho, eu que pintava, assim, os óculos. Um por um, assim, ia pintando. Ia pintando. E o pai trabalhava na fábrica, aquela que, né? De cozinha de fogão e coisa lá. Não me lembro, não me lembro porque não tava lá, mas me lembro de contando essa história. Sim, e daí quando isso era 90 e... Deixa eu só fazer uma coisa agora. Vocês, naquela época, tinham ideia, tipo, você tinha um controle financeiro, vocês sabiam quanto dinheiro vocês ganhavam, quanto gastavam, faziam investimentos? Qual que era a situação financeira de vocês naquela época? Eram ricos, pobres, eram pessoas que não sabiam o que estava acontecendo? Mentalidade, como que era? Sim, eu analisando assim, hoje é assim, ó. Bom, a minha mentalidade sempre foi de controlar o dinheiro, porque eu encontro agora agendas. Quando eu estudava em Porto Alegre, eu ganhava tudo, né? Só que eu tinha tudo agendado. Eu gasto tanto de alimentação, tanto disso, tanto daquilo. Tá tudo organizadinho, assim, as minhas contas. Eu sempre tive as contas organizadas. Só que eu sempre ganhei, né? Eu não trabalhava até terminar a faculdade. Sim. E isso aí faltou, né? Na minha vida para não só ganhar, digamos, né? Mas não é que eu não trabalhava. Eu fiz um monte na faculdade, eu fazia voluntariado, eu fazia coisas extras. O meu foco era os estudos, e depois dos estudos tanto que eu logo consegui trabalho, assim, como, né, na minha área. E daí, então eu tinha essa coisa de organização, mas eu não tinha nenhuma, digamos, afeição ao dinheiro. Era como assim, a gente só tem que organizar para que dê o suficiente para que a gente nunca falte,
para que a gente invista aí, ó, nessa casa que precisa e continue vivendo. Eu não conseguia, eu não tinha assim uma ideia a longo prazo, eu ainda era muito jovem. Eu fui e continuei a vida inteira fazendo isso, controlando o dinheiro para que ele nunca faltasse. Eu nunca foquei no sentido de dizer agora eu vou ganhar muito dinheiro. Até porque daí eu entrei toda, né, depois já vieram os filhos, eu fiquei toda focada nessa coisa da sobrevivência, de sobrevivência, família, sabe, etc, que eu não me liguei, né? Isso é uma coisa que tem que se ligar logo, agora, já, né? Não precisa deixar. Me liguei nisso quando eu tinha 40 anos. Que eu me liguei assim um pouquinho, disse, até foi na época que eu disse, acho que a gente tem que voltar pro Brasil. Sim. Entende? Porque tem que fazer alguma coisa diferente. Legal. Beleza. Mas aí nunca faltou nada, né? Não, nunca faltou absolutamente nada. Mas também tu nunca teve nada de tudo aquilo que teus amigos tinham. Sim, claro, né? A galera sabe bem da história. Aí, o que aconteceu? Que vocês, só pra gente, antes de chegar nesse ponto, na Itália vocês conseguiram uma casa, compraram uma casa? Não, nós tivemos de sorte. Só assim, se liga enorme, nessa história. Enorme, porque exatamente a pessoa onde a gente foi morar, né, quando chegamos na Itália, essa pessoa que eu falei antes, que era a conhecida, né, que se chama Ercília, ela morava numa casa de... Como é que se chama? Eu esqueci o nome. Comunitária. Não, esqueci. Como se fosse Minha Casa Minha Vida. É como se... Não, mas é assim, ó, é como se fosse Minha Casa e Minha Vida, só que é diferente porque a Itália é diferente. Sim, porque sim, óbvio. Mas é como não é bem Minha Casa e Minha Vida, mas assim, é muito barata. Não, tipo, assim, nada. Entende? Se um aluguel custa 300 euros, a gente pagava 30 euros por mês. Só que, para ganhar essa casa, tinha algumas coisas, né? A gente morava num lugar. Essa casa era exatamente onde o teu pai trabalhava. Sim. E daí eu me informei com a Ercília como é que tinha que ser. E tinha que ser ou morador da cidade ou trabalhar. Daí, na cidade? Então, na cidade. Então, por isso que o teu pai manteve o trabalho também, né? Fazer aquelas horas até a gente comprar o dinheiro, a comprar coisa. Por quê? Porque naquela cidade tinha possibilidade. E a nossa maior sorte foi que tinha mais 2 concorrendo. Imagina, só 2 pessoas. Só 2 pessoas concorrendo pela casa. Uma desistiu e a outra tinha mais dinheiro do que nós, porque a gente tinha chegado há pouco na Itália. Uhum. Então a gente ainda tinha pouca renda, era tudo, a gente só fez trabalhinhos no início, ainda não estava trabalhando mais. Então a gente estava com uma renda baixa e conseguimos a casa, assim, uma benção. Só que, quando vocês pensam em casa, como é que era a casa? É que a galera tá pensando uma casa na Itália. Editor, coloca aí uma casa na Itália. Como é que as pessoas imaginam uma casa na Itália? Eu vou tentar achar a foto pra mostrar que tem a foto. Tem de toda a etapa. Como é que era a casa? Eu tenho todas as etapas. Quantos quartos, quantos banheiros, quantas cozinhas, sala de jantar, lareira. 48 metros quadrados. E ela tinha... E nós adoramos. Claro, tá louco? E daí eu me lembro, teu pai com aquelas britadeiras tirando... Tipo, era uma casa abandonada, galera. Totalmente abandonada, tipo... Vocês vão ver as fotos aqui. E aí, deixa eu ver se eu me lembro. Que na época que vocês conseguiram a casa, tu ficou grávida de mim. Um pouquinho depois, porque eu até me lembro que eu fiquei muito preocupada, que eu achava que estava grávida e uns dias antes eu tinha feito toda uma coisa de cupim, colocando, sabe? Porque era cheio de cupim na casa. Sim. E daí eu digo, meu Deus, se eu tô grávida essa vez. E eu engravidei no mês depois. Me envenenou. Fiquei contente em engravidar no mês depois. Legal. Sim. E aí ficou grávida, né? E aí isso também deve ter sido um momento de desafio. Porque vocês estavam... A gente queria. Vocês queriam engravidar. Mas tipo, né? Estavam tendo um filho, construindo, arrumando aquela casinha aos pouquinhos, né? E daí como é que foi esse momento, né? Que foi o momento mais feliz da vida da minha mãe, né? Sim, ela nunca se sentiu tão, né? Porra, porque, né? Tal. Depois veio os próximos, né? Depois veio tem o meu irmão tá ali do lado, depois veio os próximos. Aí, cara, a primeira vez é a mais especial. Tô brincando. Você aí que é segundo filho, terceiro filho, 10º filho, não tem problema. São todos iguais, dizem, né? Mas é só pra puxar um pouquinho o saco. E daí como é que foi esse momento, mãe? Mas daí logo naquele momento, daí entrou toda uma outra coisa. Quando a gente tá grávida, a gente fica numa outra
dimensão, assim. Aí eu já não lembro mais de problemas. Eu lembro de a gente estar naquela casa nova. Imagina, a gente ajeitou toda a casa. Para nós era super bonita. Era tipo um paraíso, Imagina, né? ela tava horrível, daí a gente colocou todo o implanto, tava tudo bonitinho, tudo ajeitadinho. Eu tava feliz e com a nossa vizinha, com a Sim, galera. Tinerina. Aí eu nasci, né? É. Aí eu nasci. E daí eu aproveitei a gravidez para fazer a faculdade. Aí durante Tu ia a gravidez, comigo para Pádua todas as vezes. E esse eu aqui na não barriga, né? parava de se mexer. Eu me lembro assim, de eu indo no trem, porque era 1h30 de trem. Para daí chegar em Pádua, tinha que fazer uma caminhada e depois voltar à faculdade e voltar. E ele me batia assim, eu digo, mas esse vai ser jogador de futebol, porque era todo tempo assim. E aí eu nasci, galera, e dentro dessa casinha eu vou mostrar pra vocês as fotos aí da casa e a foto de quando eu voltei lá depois de muitos anos, né? E do ladinho da nossa casa tem uma foto minha penduradinha aqui vocês vão ver agora uma foto, tô numa cerca assim. Era uma outra casa, porque era uma casa grande, grande não, entre aspas, que era dividida em dois. E metade da casa era de outra pessoa, que era a Tinerina. Que a Tinerina foi a minha avó, porque como eu nasci lá, nós não tinha muito contato direto com pessoas ancianas e não tinha contato com os tios, parentes toda hora. Então nunca tive, por exemplo, aquela história de vou lá na casa da avó comer, vou lá brincar com o primo. Não, sempre foi a nossa família e a Tinerina, que virou a minha avó, que praticamente, literalmente me criou. Ia na casa dela jantar todos os dias. Teve uma época bem forte assim, que eu subia ali naquela redezinha ali, né, na divisória da nossa casa, e dizia Tchene, que era o apelido dela. Aí ela vinha lá fora bem devagarinho, porque ela tinha 80 anos. Quando eu nasci, ela devia ter 75. Devia ter 75. Ela viveu a Segunda Guerra Mundial, ela tem uma experiência de vida surreal. O marido dela lutou na Segunda Guerra, depois morreu. Uma mulher assim, de verdade, que nos ensinou muito, né, desde plantar, cara, era muito legal. Sim, tu ajudava ela na horta. Na horta, é surreal. E aí eu dizia pra ela assim, Tchene, posso jantar aí na tua casa hoje? Ela, claro. Eu dizia, só por favor, se minha mãe te perguntar, diz que foi tu que me convidou. Eu dizia, entendeu? Porque senão a mãe brigava, porque eu sempre fui metido, entendeu? Eu sempre fui folgado, assim, de perguntar e né? Aí, senão a mãe brigava comigo. E eu dizia, Tiene, mas foi tu que convidou ou ele que se convidou? Ela disse, não, eu. Querida, eu jogava carta, coisa nada, que eu vou falecendo ano passado, né? Eu fui, quando voltei pra Itália, um dos meus sonhos de vida, claro que é um sonho que não dependia só de mim, mas eu ia fazer de tudo, era voltar pra Itália com ela viva. E eu vi ela mais 2 vezes na minha vida viva, depois que nós saímos de lá em 2008, e depois ela acabou falecendo com 95. 95 ou 7. Meu Deus, assim, feliz. E faleceu quando mais linda, tá mais feliz agora ainda do que já era, porque dá pra sentir que foi uma coisa muito boa. Beleza, aí eu nasci. Hoje é Dia das Mães, né? Mas já que nós estamos... A intenção desse vídeo, galera, era fazer um vídeo de 15 minutos. Tipo, rapidinho, pá. Mas já que nós estamos fazendo um podcast aqui, tá ligado? Aproveita para deixar o like e já vai colocando nos comentários o que tu tá achando desse bate-papo. Tu quer que a gente continue, sim ou não? É óbvio que tu vai ver que nós continuamos, mas o que tu tá achando dessa parada? Like, se inscreve no canal, sininho, compartilha esse vídeo com todas as mães de traders, com todas as mães de amigos, com todos os amigos que tem mãe. Das duas uma, ou manda pras mães, ou manda pros amigos e amigas que tem mãe, tá? Todo mundo tem mãe, então compartilha esse negócio com todo mundo. E vamos continuar, já que nós estamos aqui. Tá confortável, né? Tá tudo tranquilo. Beleza. Como é que foi meu nascimento, eu crescendo, a minha infância assim, como é que eu era, como é que foi o impacto meu na vida de vocês e como é que foi? Pode ser bem verdadeira, bem tranquila. Conta um pouquinho. Então, a tua chegada, o que eu falei sobre a gravidez já fala de ti, porque na realidade tu foi uma criança que nasceu num momento difícil da nossa vida, né? Por quê? Porque a gente eu disse, a casa agora estava recém, quando tu veio ela estava assim prontinha. Então a gente eu tinha também perdido a mãe, né, ali, daí esse primeiro... Esse foi um fato importante, né? Mãe, porque, depois, só pra galera entender, que a minha nona, né, que é a mãe da mãe, que eu não conheci, ela faleceu pouco antes de eu nascer, né? Não. Pouco antes não, mas... Não, foi bem antes, mas porque foi em 94, Léo. 2 anos antes de eu nascer, não é muito. 2 anos antes de eu nascer. E você não tava no Brasil, né? E tu não pôde voltar, assim, não era viável vir pro funeral e coisa lá, né? Não ia dar tempo pegar avião, eu nem sabia como é que ia pegar avião naquela época. E aí são os sacrifícios, né? Que eu, inclusive, no livro A Jornada 2.0, vou deixar o link, que é o livro da minha história daí, que tá aqui embaixo, que é um dos pontos que eu destaco, né? Que foi um sacrifício que vocês fizeram, porque isso vai ser o preço que se paga, galera. Se você quer conhecer o mundo, se você quer ter experiências diferentes, por exemplo, naquela época, o pai e a mãe estavam dispostos a, de repente, ver familiares morrendo à distância. Porque a vida é assim, são ciclos, né?
E o ciclo de um familiar pode acabar quando tu tá longe, sem nem saber direito, né? É assim, a nona faleceu quando a mãe tava lá, o tio, né? O tio Frank, que é o irmão do meu pai, com 38 anos também faleceu quando meu pai tava lá. E eles pagaram esse preço, entendeu? E eu considero isso também como um preço que eles pagaram pra gente nascer, eu e meu irmão, né? Com uma experiência diferente. Pra gente ter uma vida diferente, pra gente ter uma visão de mundo diferente. E eu acredito que esse preço valeu a pena, entendeu? Eu acredito que foi uma coisa que nada por acaso, obviamente, né? Obrigado, meu amigo. E aí, eu nasci, tava falando, né? Daí então, por quê? Porque eu falei isso da mãe, e de todo o período não é fácil, né? Vai, trabalha numa fábrica. Por que estava na fábrica? Para poder ganhar um dinheiro, mas o meu objetivo também já era outros, né? Também, o teu pai também começou a fazer né, equipolência se chama, do curso dele. E daí a gente trabalhando, e a casa, que bom, tudo é muito bom, mas é muito trabalho, né? Que nem tu aqui né, com o que tu faz com o teu trabalho aqui. Tem muitas coisas, tudo é muito bom, mas tu tá sempre trabalhando, assim, tu tá sempre em movimento, né? Só que, claro, um trabalho bem mais... bem melhor. A gente tava mais ralando, né? E daí, até que essa parte da faculdade era bem importante, mas tu ia e voltava para uma, sabe? Assim... Na barriga. Na barriga. Então, essas mexe e vai, também, claro, isso agitava. Tu teve estresse dentro, né? Não foi como teu irmão. O teu irmão foi quando eu já estava todo num outro período, né? Mais tranquilo. Tudo tranquilo. Eu estava ajudando um monte, contribuindo. E daí, então tu teve esse período aí na tua vida, tá? Tua vinda foi assim. Ao mesmo tempo, tu teve um momento em que eu estava muito determinada, porque eu digo, agora eu vou virar. A tua gravidez foi porque agora nós vamos ter uma virada, entende? Consegui avançar. A isso. E o teu nome foi dado assim, a gente estava procurando o nome, vai ser um menino. Não, a gente não sabia que era menino. A gente tinha 2 nomes, né? Eu acho que a gente não sabia se era menino. Eu sei que a gente tava com 2 nomes, né? E daí, se fosse menino, seria Leonardo. A gente começou a olhar os nomes. O Leonardo da Vinci, né? Uma pessoa com várias habilidades. Meu Deus, ele é cheio de habilidades, né, na vida. Ele deve ser um nome bonito. Daí eu olhei no dicionário o significado e vi que em alemão significa Leonhard, que significa forte como um leão. E como a gente tinha visto já, né, que na Itália a gente não tinha tanto teu pai mais preconceito, porque ele parece mais árabe, né, do que o meu pai, galera, só vou falar um dedinho no meu pai aqui rapidinho. Vocês vão conhecer meu pai um dia, tá? E vocês vão ver que ele é uma pessoa bem diferente da minha mãe. Muito parecido comigo em muitos aspectos. E ele é o cara, literalmente, do trabalho braçal, da vida do trabalho duro. E ele tem uma mentalidade diferente, tá? Muito parecido com muita gente, mas ele é diferente, assim. O negócio dele é viver ali e tal, e ele é mais escurinho, né, de pele. Então na Itália ele sofria preconceito, só que ele é muito competente, então ele se destacava nas coisas que ele fazia. E muito comunicativo. Então, e o pai trabalhava de padeiro, técnico de futebol, cortador jardineiro, tudo que tu pode imaginar junto, cara. Trabalhou de, 1 milhão de coisas, sempre na lida, tá ligado? Então o pai é um cara diferente também, que vocês vão conhecer daqui a um tempo, com certeza. E aí, ele tinha preconceito? Mas daí com brasileiros não tem tanto. E geralmente eles nem viam que eu era brasileira. Né? Era só... Só que o pai não, porque ele é escurinho. Ele não, então ele sofria mais. Por que a gente falou de preconceito? Por causa do nome, do meu nome. Tá. E daí, o que eu pensei? Eu pensei forte como um leão, porque aqui na Itália ninguém pode ser ovelha. Entende? Era isso. Não, aqui a gente não pode ser ovelha. Esse foi o enfoque do teu. A gente tem que ser forte como um leão, não como uma ovelha. Interessante. E aí eu nasci, beleza? Como é que foi o crescimento? Até vamos botar meus 6 anos de idade aí, que é a época que o Lucas nasceu. Daí tu era um amor, né? Eu me lembro, tu tava sempre gordo, né? Não tanto que o Lucas é bem gordinho. E daí bem saudável, né? Sempre saudável e tal. E nunca chorava, só berrava, né? A gente não dava tempo dele chorar, que era ou tava bem ou um grito, né, de choro. E essa era uma tua característica também. E daí quando tu era pequenininho, tudo jóia, assim, eu tava sempre meio que antecipando, eu me lembro das coisas contigo, assim, eu sentia tudo que tu tava
pensando, parecia. Então, antes de tu querer uma coisa, eu já estava fazendo alguma outra. Tu começou a ficar brabo, tu começou a mudar quando tu saiu de casa. Claro. Enquanto tava ali, tava de um jeito. Aí depois eu, tipo, não gosto daquele ambiente. quanto Então, tempo? quando eu ia, 1 ano e meio, eu ia te buscar e tu tava chorando, porque tu não queria ficar naquele ambiente, entende? Onde tu tava, tu não curtia os ambientes, assim, Da escola. Da escola. Daí depois... Eu não gosto de escola. Agora sim, porque daí a gente estava esperando, daí essa foi a pré-escola, né? Uhum. Aí depois o jardinzinho, que dá para ser já na escola pública, boa, não tinha vaga. E daí a gente colocou numa outra que era paroquial ali, né? Que é um outro tipo de escola, onde tinha mesinhas normais, não era boa que nem a pública, quando dá para brincar e tal. Daquele dia em diante parece que tu ficou brabo comigo. Sério? Eu me lembro que tu voltava assim, tu era outra pessoa. Porque tu era todo, sabe? Tu era todo... Tu era brabo. Virou uma pessoa brava, assim, ó, sabe? Com um monte de coisas. E daí tu era super ativo. Então, conseguimos depois colocar você na escola boa, aquela. Aí você... Era sempre, né? Aparecia assim bastante, né? Fazia os teatrinhos, mas tinha vergonha, não queria aparecer no teatro. E tu tinha aquela característica de estar sempre ali, fazendo alguma coisa para alguém. Alguém estava construindo alguma coisa, tu ia lá e fazia Destruía. assim. Essa Então, é sempre uma reclamação. Essa lembrança é muito nítida, né? De que eu gostava de destruir o que os outros construíam, nitidamente. Fazer os outros chorar sempre foi uma característica minha, né? Fazer os outros chorar e destruir. Tipo, na Itália existe a sabionaia, né? Sabionaia é tipo como se fosse areia, né? Um campinho de areia, assim, onde as crianças constroem castelinhos. Eu ia correndo, pisando nos castelinhos de todo mundo. E todo mundo chorando, assim, eu tenho essa lembrança bem nítida. Eu gostava não, eu tinha essa coisa, e eu tenho até hoje, essa coisa da destruição, de gostar de, sabe, sei lá eu porquê. Um dia tu tem que ver isso aí. Mas é uma coisa instintiva, eu acho que hoje eu consigo lidar, entendeu? Até porque depois aí, mais velho, as coisas de querer quebrar as coisas, sabe, meio vandalozinho, assim, sabe, que é uma coisa que, sei lá, eu já vi que tem várias outras pessoas que têm isso também. Sim. Mas eu, desde criança. Eu acho que é tipo assim, aquela agressividade, mas de tanta criatividade, porque olha, tu é uma pessoa extremamente criativa. Então eu acho que, entende, tem um pouquinho não tão direcionada, e nem a gente conseguia direcionar bem. Eu acho que o fato de a gente não estar também, existe uma reação, sei lá, que é também do signo, tu é leão, o teu pai é leão, e eu sou Áries, é tudo fogo lá em casa. Então a tua reação causava em nós também uma reação dura, e a gente era duro contigo, e tu era um pouco mais duro com a gente não conseguia te levar de um jeito mais tranquilo. Eu acho que isso também, não é nada por acaso, era pra ser assim, mas eu acho que isso também, tanto que depois que o teu irmão chegou, que é mais o Lucas, ele trouxe harmonia para nossa casa, né? Ele trouxe harmonia, mais tranquilidade em todo, porque ele era do tipo assim, ele tipo que dizia, espera mãe, não diz agora, sabe? Ele foi meu professor nesse sentido, assim, várias coisas contigo. E daí, mas tu nunca foi agressivo. Eles sempre te adoravam, entende? No colégio, sempre gostavam de mim, né? O Leonardo tinha esse problema, de que ele não, entende? Ele ficava incomodando os outros coleguinhas. Mas ele nunca teve uma atitude agressiva, entende? Lembra que tu ajudava lá o cozinheiro? Sempre foi uma pessoa totalmente manual também, né? Manual de gostar de fazer as coisas, de mexer, de ajudar, de contribuir e tudo mais. Isso, né, dentro do jardim ali da... Isso é antes dos 6 anos. Antes dos 6 anos de idade. De 3 a 6 anos. Aí quando chegou nos 6 anos de idade, que eu entrei no colégio oficial, aí as coisas começaram a mudar um pouquinho. Porque lá eu encontrei o demônio. É verdade. Né? Você lembra? Tinha até esquecido. Lembrando, todas as escolas que existem boas na Itália, todas as escolas que eu estudei são públicas, porque lá a escola pública é escola de qualidade, tá? Então não existe particular. Não é que existe, mas ninguém estuda escola particular. Né? Só bem raro. Nunca. Escola a partir de 1 ano a escola é pública. É pública, não tem. E aí, galera, com 6 anos de idade, eu entrei numa escola, velho, que eu tive que sair dessa escola, mano. Pra vocês terem uma ideia. Porque... lá, não sei o que aconteceu, era pra tu ter passado por isso, Léo, mas foi difícil, porque ele pegou uma professora terrível, assim. 2 ótimas, tu lembra? Matemática e português, ótimas. Em português não, né? Italiano. Matemática e italiano. E uma
Meu Deus do céu. Aí tudo ela criticava. Me tudo criticava, ela criticava. e aí ela batia de frente comigo, e eu com 6 anos, velho, nunca levei desaforo pra casa. E lá, galera, começou um ciclo demoníaco, assim mesmo, porque o bagulho foi louco. Eu me lembro, mas aí entrava meio que... Porque eu sempre era meio diferente dos outros coleguinhas, né? Eu sempre era um daqueles 2 da turma, eu e o Filippo Banzato, entendeu? Que era um brother meu, né? Um amigo meu, que tipo, os 2, no primeiro dia de aula, estavam sem uniforme, tá ligado? Porque a gente é diferente, entendeu? Nós não precisamos usar uniforme. Não vou usar uniforme, né? Não vou usar, não quero, tá ligado? Aí, eu certamente, nem me lembro agora se tu botou ele, eu devo ter tirado. Tirado, não. Não, ninguém me obriga a nada, né, galera? Ninguém me obriga a nada. Desde criança, ninguém me obriga a fazer porra nenhuma. E não tô me orgulhando disso, tá? Tô achando engraçado. E aí, lá eu conheci uma professora que atormentou minha vida e eu atormentei a vida dela. Porque ela não dormiu algumas noites por causa minha, aquela mulher. Vem aqui! Tá precisando te dar uma sacadona! Porque, cara, nós brigamos mesmo, você lembra? E aí eu jogava a raiva que eu tinha dela nas outras professoras. Eu cuspia, brigava, rasgava, elas davam os... Você lembra da Carmen? Tinha aquela italiana, a Carmen, italiana, que era legal, querida. E ela pegou uma vez, me fez um caderninho de anotações, aí eu peguei, rasguei o caderninho e joguei na cara dela assim, ó. É doença, vai se tratar, tá com problema, coisa feia. Ai, mas era nada a ver, tipo assim, ela mandava ele escrever 2 páginas, eu não vou mais brigar. Jogar a pedra no colega, tem anotado, né? Não boto pensasse nem companhe, não deu botar pensasse nem companhe, tá ligado? A mulher ficava fazendo escrever essas porra aí, velho, e eu nem queria estar ali, eu odiava ela. E cara, daí chegou na 4ª série e nós tivemos que trocar, né? Não. Foi na 4ª? Não, na 3ª série nós trocamos pra São Martino. Sim. Meu Deus do céu. 3 anos. Então, vai ver, ele foi piorando. Com 8 anos. Aí na 3ª série, não tinha mais como e tal. Eles não tinham como expulsar, não tinha como fazer nada, né? Não tinha como ter uma... Imagina, tem 8 anos, né? Então, tipo, com 8 anos, me lembro certinho, 8 anos, nós mudamos de cidade daí. Tipo, a minha escola, me botaram numa outra escola pública. Sim, daí naquele momento a gente viu que não tinha o que fazer, porque era uma coisa, a professora pegou no pé também, entende? Não tinha mais como... E a culpa era dela, porque eu não fazia nada, tá ligado? Aham, sei. Não, tu fazia, mas ao mesmo tempo não deu liga. E aí mudamos para uma outra escola, que era em outra cidade, um pouquinho mais longe, ali com São Martino, né? Uma pertinho. 10 minutos. E aí lá eu conheci outros amigos e tudo mais, e continuei do meu jeito. Nunca fui um bom aluno, tá? Mas nunca. daí não tinha mais esse Mas não tinha essa professora. Tinha algumas outras ruins, que eu detestava, mas que eu, né, não tinha tanto ódio. Então eu consegui passar de ano e tal, daquele jeito lá. E assim foi indo, né? E aí aconteceu da entrada do vôlei. Com 8 anos de idade, entrou o vôlei na minha vida. Aí depois, se você quer conhecer os detalhes da minha história, tu vai lá e tu lê meu livro A Jornada 2.0, porque daí lá eu conto todos os detalhes da minha vida pessoal, blá, 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 blá. Tá? O link tá aqui na descrição, A Jornada 2.0, compra, tu não vai se arrepender, é bem legal. Aí eu conheci o vôlei. Conta pra galera rapidinho, como é que era dentro do vôlei, mãe? Porque tem gente que, né, tipo, eu falo assim do vôlei, quanto que o vôlei era pra mim, né? É difícil às vezes de imaginar uma criança, né, que amava aquilo e fazia tudo aquilo. Como é que era isso? Galera, nesse ponto do vídeo, quando nós chegamos nessa parte da história, surgiu um compromisso e nós tínhamos que sair de casa. Então, se você quer que a gente continue, coloque nos comentários, #continua. Vamos levantar essa hashtag aí, que daí eu vou entender que vocês querem que eu faça mais um vídeo complementando para contar a história até os dias de hoje. E aproveita também para me deixar o teu feedback, para me dizer o que tu aprendeu nessa história até agora. Tá sendo útil? Tá sendo agradável ouvir e aprender com as experiências minhas da minha mãe? Tu quer que a gente continua? Escreve aqui, #continua, e me deixa aqui nos comentários também o teu feedback. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal se tu não é inscrito ainda, ativar o sininho. Vamos que vamos, é nóis, bora!